Vamos falar sobre o puerpério? E o puerpério no meio da pandemia, no meio do isolamento social? Bom, nesse vídeo eu vou dar muitas dicas para vocês sobre como fazer com que esse momento seja o mais calmo e o mais tranquilo possível. Logo depois da vinheta. Olá, eu sou Marina Maris, eu sou médica ginecologista obstetra e defensora do parto humanizado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse puerpério no meio da pandemia. Já aproveite, deixe o seu like, se inscreva no canal, que vocês vão receber muitos vídeos sobre todos esses assuntos relacionados à maternidade. Bom, gente, o puerpério por si só já é um momento muito delicado e muito difícil na vida de qualquer mulher. Ele compreende aqueles 40 dias depois do parto, que a mulher ela é inundada de muitos hormônios, ela passa por muitas mudanças emocionais e além disso tem todas as questões do costume aos cuidados com um recém-nascido, com um bebê, com um novo integrante da nossa família. Isso não é fácil. Normalmente é muito importante que essas mulheres recebam muito apoio, que elas tenham uma rede de apoio de pessoas que as amam e que pode ajudar não só nessas questões emocionais, mas também com os cuidados com o bebê, com a casa. O problema é que no meio da pandemia, o que a gente pode fazer? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu vou dar algumas dicas para vocês para a gente conseguir resgatar essas ideias, tá? Bom, a primeira coisa, gente, é pensar que essa reclusão é uma fase. É muito importante, sim, que a gente se proteja do coronavírus, que a gente se proteja da infecção, principalmente na gravidez e no puerpério, até porque nós sabemos que as gestantes e as puérperas, elas são hoje tidas como pessoas de risco para esse tipo de infecção. Então é muito importante que a gente mantenha todos os cuidados de higiene e distanciamento social. Então o uso de álcool em gel, a lavagem das mãos, o uso de máscaras, a diminuição das visitas em casa, a diminuição do acesso de pessoas que tenham livre acesso à rua e que vão e voltam para casa. Mas é muito importante que a gente entenda que esse tempo de reclusão é um tempo limitado. Isso não vai durar para sempre. Pode ser sim que dure um tempo, principalmente com o bebê pequenininho, mas não vai durar para sempre. Então é muito importante que a gente seja positivo. Não deixe todos esses cuidados para trás, porque eles são essenciais, mas vamos pensar positivo, que essa fase vai passar. Bom, segunda dica muito importante, use e abuse dos recursos de vídeo. Hoje em dia a gente tem várias plataformas que podem ser usadas para encontros entre pessoas, para conversas. A gente pode conversar, pode chegar mais perto de pessoas que estão distantes, dos nossos pais, às vezes dos nossos avós ou de amigos próximos que não estão podendo ir até a nossa casa para fazer uma visita para a gente, para fazer uma visita para o nosso bebê. Então, gente, usem e abusem desses recursos de vídeos, que eles são muito importantes. Eles aproximam as pessoas, eles fazem com que a gente chegue mais perto de todo mundo, que essas pessoas possam conhecer o seu bebê, que as pessoas possam trazer algum voto de esperança, de confiança, de amor, de carinho, de alegria para o seu dia a dia. E isso é extremamente importante nesse momento da pandemia e da reclusão. Outra coisa importante é a gente lembrar que as visitas elas realmente estão bem suspensas. É importante que o bebê ele não receba várias pessoas dentro de casa, porque quanto maior o número de pessoas que entra na sua casa, que entra em contato com você, que entra em contato com o seu bebê, maior a possibilidade de infecção. Então as visitas, não, elas estão suspensas, tanto na maternidade quanto em casa. Mas isso é um bom motivo para que você cultive bons momentos dentro da sua rotina. Então você pode usar e abusar de séries, você pode fazer alguns momentos de relaxamento, você pode às vezes tomar um banho quente, tranquilo. Se você tiver banheiro em casa, você pode fazer uma imersão na água, usar alguns óleos essenciais, tentar ficar num ambiente de maior relaxamento para que a gente consiga dissipar um pouquinho esse estresse, dissipar um pouquinho essas neuras, para a gente consiga entrar para dentro do nosso próprio corpo, para dentro da nossa alma e que a gente consiga entender um pouquinho os nossos sentimentos. Esse momento é extremamente importante para a gente internalizar e a gente conseguir
centrar, entender um pouquinho as nossas necessidades e os nossos momentos. Outra coisa muito importante para todas as mamães, gente, são os períodos de sonecas. É muito importante que a gente tenha períodos de sono ao longo do dia. À noite, infelizmente, não é mais aquela noite longa de sono, porque a gente tem um bebê que vai acordar de tempos em tempos para mamar, às vezes para trocar, às vezes ele só quer um carinho, um aconchego, mas aquele período que normalmente a gente tinha um sono maior, isso infelizmente não vai dar para acontecer nesse momento. Então é muito importante que a gente parta o nosso tempo, que a gente tenha alguns momentos de descanso ao longo do dia, de manhã ou à noite. Outra coisa muito importante, gente, é que a gente aprenda a dividir esses momentos, tanto de descanso quanto os momentos de trabalho, de cuidados com o bebê, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com nossa mãe ou alguma pessoa que seja próxima de nós que esteja nos ajudando. Não adianta todo mundo ficar acordado o tempo inteiro. Em algum momento, a gente vai precisar de algum descanso. Então, aprendam a dividir as tarefas. Enquanto um trabalha, o outro descansa. Esse é o segredo maior do puerpério. Outra coisa muito importante, gente, fica um pouco longe das notícias. Não vamos ficar muito lendo as notícias ruins, vendo noticiários, porque isso pode deixar a gente bem para baixo. E nesse momento do puerpério não é um bom momento para a gente ficar focado em notícias ruins. Muito pelo contrário, é muito importante que a gente enalteça, que a gente exalte coisas boas na nossa vida, que a gente tente sempre focar no que é bom e não no que é ruim, no que é negativo. Isso pode trazer muitos sentimentos ruins e isso não é bom nesse momento. Além de não ser bom também para o seu bebê, porque ele pode absorver muita coisa ruim também, ok? Outra coisa extremamente importante, gente, chore. Esvazie o seu coração. Chorar é muito bom. Puérpera que não chora não existe, tá bom? No puerpério a gente chora muito e isso é muito importante, porque na hora que a gente chora, a gente desabafa, a gente consegue externalizar todos esses sentimentos, às vezes de cansaço, de culpa, de não saber o que fazer, de alguns sentimentos da gente estar um pouco perdida. Então chore, mas preste atenção, porque às vezes esse choro, ele passa um pouquinho do limite, ele passa das contas, ele exagera. Então é importante a gente entender um pouquinho o que é um sentimento, às vezes chato, às vezes um sentimento de tristeza no puerpério, que é extremamente comum, até uma tristeza profunda, que pode se tornar uma depressão. E é muito importante que a gente diferencie essas duas situações, até porque quando a gente chega aqui no momento da depressão, é importante que a gente procure um profissional especializado para se tratar. Tratamentos depressivos, gente, são muito importantes que a gente comece esses tratamentos cedo, que a gente comece precocemente, até para que a gente consiga tratar de forma eficaz todos esses sentimentos, ok? Bom, outra coisa muito importante, gente, é a recuperação do puerpério. Cada mulher tem uma recuperação diferente sobre a questão do parto. Tem algumas mulheres que se recuperam mais rápido porque tem partos mais tranquilos, mais simples, às vezes cicatrizes menores, menos extensas. Algumas mulheres passaram por um parto normal, outras por uma cesariana e precisam de mais tempo para se recuperar. Então, deem esse tempo para o seu organismo. Lembrem-se que o puerpério é um momento que o seu corpo está tentando voltar ali para a fisiologia normal, que está tentando a funcionar de novo como um organismo de uma mulher não grávida, e a gente precisa dar esse tempo para ele. Ficar sobrecarregado nesse momento não é uma boa ideia. A gente acaba piorando muito as coisas. E quando o seu corpo estiver cansado, não adianta a gente tentar descansar porque a gente não consegue. Então, deem o tempo que for necessário para que o seu organismo se recupere de tudo isso. Outra coisa muito importante, gente, aproveitem o seu bebê. Dá um cheiro bem gostoso nele, aperta, abraça com carinho, aproveite esse tempo que a gente chama de esterogestação. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas aproveitem. Esse tempo passa muito rápido e a gente sente muita saudade. Então aproveitem, porque isso, como eu falei, passa e depois não tem volta.
Bom, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, espero que vocês entendam que o puerpério ele é difícil, mas ele passa e que a gente consegue, com pessoas que a gente ama, com rede de apoio, fazer com que ele seja mais tranquilo, mais sereno e que fique cada vez melhor. Agora me conta aqui nos comentários com quantas semanas que vocês estão, como que está sendo essa expectativa do puerpério, vocês já pensaram sobre isso, já estudaram alguma coisa? Não esqueçam também de me seguir lá no canal do Telegram, Recanto Mulher, e no perfil do Instagram, DRA Marina Maris, para vocês terem acesso a muitos outros vídeos, a muitos outros assuntos, muitos outros textos sobre diversas coisas relacionadas à maternidade. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!